O Visão Trabalhista Entrevista está no ar e hoje a gente fala sobre a mais nova publicação do Espaço da Cidadania, o livro Relatos da Inclusão. A gente também faz um giro nas atividades que marcaram os últimos dias na categoria, entre elas a eleição da chapa Força Operária para a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Vamos lá? Marcando 10 anos da pesquisa sobre inclusão nas metalúrgicas da região de Osasco, o Espaço da Cidadania acaba de lançar o livro Relatos da Inclusão, Trabalhadores com Deficiência no Setor Metalúrgico de Osasco e região. O livro foi lançado durante o ciclo de debates em 21 de julho. Um lançamento que contou com a presença da cantora Giovana Mayra, que leu a versão em braille do prefácio escrito por Lucila Rodrigues Jaime, a gerente regional do trabalho, que impulsionou o cumprimento da lei que garante a contratação de pessoas com deficiências. O Visão Trabalhista Entrevista está no ar. E para contar detalhes para a gente sobre essa publicação do Espaço da Cidadania, a gente conta hoje com a presença do Carlos Aparício Clemente, que é coordenador do Espaço da Cidadania e vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Clemente, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa, pela sua disponibilidade, para a gente voltar novamente a esse assunto, né? A gente falou um pouco sobre inclusão de pessoas com deficiência no começo desse ano, e é um assunto que a gente sempre precisa martelar, justamente para divulgar a causa e também para mostrar os resultados da nossa região, né? Especialmente no setor metalúrgico. E aí, já entrando nessa questão dos resultados, que eu sei que é um dos ganchos do livro, o livro faz um histórico dos 10 anos da pesquisa sobre inclusão nas empresas metalúrgicas. Queria que você fizesse para a gente um panorama sobre essas pesquisas, como começou e como estamos. Na verdade, eu quero agradecer primeiro a oportunidade de a gente estar aqui debatendo essa questão, mas o livro ele trata de duas questões, né? Ele traz depoimentos de pessoas incluídas no trabalho na área metalúrgica, depoimentos de empregadores, de agentes públicos que tratam com a questão, e uma segunda parte do livro, ele trata, então, de pesquisa, né? Então, o Sindicato dos Metalúrgicos, junto com o Ministério do Trabalho, realizou, com o apoio dele, 10 pesquisas consecutivas entre 2006 e 2015, mostrando como está esse ambiente da inclusão de trabalhadores com deficiência no setor. A cada ano, as pesquisas mostravam que mais pessoas estavam sendo incluídas, né? E aquela resistência de ter uma pessoa com deficiência na empresa, ela vai caindo assim, pouco a pouco, né? As pesquisas mostraram, então, só olhando o lado da pesquisa em si, mostraram que ainda há uma concentração de pessoas com um tipo de deficiência nas empresas, que são pessoas com deficiência física, mas há uma exclusão enorme de pessoas, por exemplo, com deficiência, que tenham 2 ou mais deficiências, ou tenham deficiência intelectual. Tá? O livro, aí então, no caso, quando a gente olha os depoimentos, a gente consegue ver que há muitos mitos por trás de tipos de contratação. Mas, olhando ainda a pesquisa, ela vai mostrar como nas regiões, então o sindicato hoje ele está distribuído em 12 municípios, aqui no entorno de Osasco, e como se dá a contratação nos vários municípios, mostra por tamanho de empresas, quer dizer, a empresa que é maior, ela contrata menos ou contrata mais que a menor empresa, né? No Brasil afora, a grande empresa arruma 1000 desculpas para não contratar. Aqui na região, as metalúrgicas, a grande empresa é a que mais contrata. Então, ela já absorveu essa ideia de ter a pessoa com deficiência ali nos seus quadros. Então, a gente olhou também, a pesquisa ela foi olhando pelo local que a empresa está instalada, pelo ramo de atividade da empresa, né? E também essa questão pelo tipo de deficiência. Tá? E, de alguma maneira, a gente foi vendo que se cresceu as contratações, até na última pesquisa, mesmo sem o Ministério do Trabalho,
ter uma equipe de fiscalização em Osasco. Está desmontado isso desde o ano de 2015. Mesmo assim, as contratações continuaram e, pela primeira vez, nós superamos os 100% das contratações. Tá? Então, a última pesquisa indicou que o índice de contratação nas empresas aqui na região chegou a 104%, superou 104%, que foi um marco, né, porque olhando nacionalmente, a média brasileira é menos de 30% a presença de pessoas com deficiência nas regras da lei de cotas. Até pouquíssimas pessoas, né? O Brasil cabe 1.050.000 pessoas por cotas nas empresas e tem menos de 300.000 pessoas contratadas nas empresas obrigadas a cumprir a lei. Então, aqui na região de Osasco, se dá um salto de qualidade e aí já mostrando que as empresas estão ganhando com isso. A gente olha, então, aí pelos depoimentos, que é a maior parte do livro. Os depoimentos, eles vão vindo desde o ano 2000, então a gente faz registro. O livro ele é composto pela parte do relato sobre essa história da pesquisa e também por depoimentos das pessoas incluídas, é isso? Sim, sim. E principalmente, né, a maior parte do livro é a partir do depoimento que as pessoas incluídas, e quem incluiu, né, as empresas, falaram, mas não falaram para nós, não falou lá para o sindicato, nem para o Espaço da Cidadania. Falou para jornais, falou para televisão, falou para livros. E o que foram falando, né, diante de um microfone? Todos, de uma maneira geral, metade dos entrevistados que falaram diante de microfones eram trabalhadores com deficiência incluído, metade. São 26 pessoas. 9 pessoas eram proprietários de empresas, dirigentes ou gerentes de empresas. Uma parte importante são de dirigentes do Ministério do Trabalho da região, desde lá a primeira subdelegada do trabalho, que estava aqui quando aplica a primeira multa no país, né, ao atual gerente regional do trabalho, que é o Dr. Ronaldo, né, que é vamos dizer, o último depoimento do livro. Então, nós temos 52 depoimentos, onde, de alguma maneira, todos eles vão falando diante de microfones que a inclusão é uma coisa muito boa. A empresa que contratou fala muito bem da pessoa contratada, fala muito bem. Quer dizer, mas quem foi entrevistado? Então, aí é muito fácil a gente perceber isso. Quando que a imprensa pauta esse tema, inclusão ou lei de cotas? É muito pouco, né? Tem pouca pauta sobre isso, a grande imprensa brasileira. Por quê? Mas ela pautou e veio para cá. Então, ela pautou, ela veio nas empresas, porque ela viu que aqui na região de Osasco, desde o ano de 2001, já tinha um movimento que estava crescendo aqui nas metalúrgicas, né, que já dava visibilidade para esta comunicação social. E vieram entrevistar empresas. A primeira vinda, e o registro mostra isso. Quer dizer, a pauta, quando a gente fala em jornalismo, na verdade, o fato está aqui na região, porque simplesmente no Brasil não se desponta com essa questão. Né? Infelizmente, foi isso. Né? Eu lembro que a primeira vez que uma grande emissora veio para cá, no final do ano de 2002, então, na imprensa de televisão, chega aqui pela primeira vez em 2002 e depois não para mais. Mas em 2002 veio conferir um registro. A contratação de trabalhadores com deficiência cresceu 475% no ano de 2002. Essa foi a chamada que trouxe, na época, a TV Bandeirantes dentro da maior empresa metalúrgica na base do sindicato já na época. Clemente, a gente vai dar continuidade nesse papo no próximo bloco. Agora o nosso tempo já está estourando. Legal. Mas o papo está interessante. Eu te convido a acompanhar a nossa entrevista no próximo bloco. Fica com a gente.
Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista para o nosso papo com Carlos Aparício Clemente sobre o livro Relatos da Inclusão, que traz um apanhado do trabalho do Espaço da Cidadania, do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, junto com um conjunto de forças sociais para fazer com que a inclusão de pessoas com deficiência vire realidade na nossa região. Clemente, você tocou no primeiro bloco na questão da fiscalização do cumprimento da lei de cotas, e uma das pessoas que é pioneira nesse trabalho, junto com o Espaço da Cidadania, faz parte da publicação, que é a doutora Lucila Rodrigues Jaime. Eu queria que você contasse para nós qual que é o papel da doutora Lucila, que, por sinal, também estava com a gente no dia do lançamento. O papel dela foi fundamental para que a inclusão de trabalhadores com deficiência acontecesse no Brasil. Tá? Apesar de estar aqui em Osasco, na época ela era subdelegada do trabalho, do Ministério do Trabalho aqui, né? Mas no ano de 2003, ela aplicou a primeira multa no país pelo descumprimento da lei. Então, as primeiras 16 multas no país foram aplicadas no mesmo dia, que foi em março de 2003, e empresas aqui da base do Ministério do Trabalho. E elas foram aplicadas depois de uma tentativa insistente do Ministério do Trabalho de convocar todas as empresas obrigadas a cumprir a lei de cotas aqui na região, chamadas em reuniões e mesas redondas de orientação, e eu sei porque eu participei de todas, né? Assim, enquanto Sindicato dos Metalúrgicos, enquanto Espaço da Cidadania, nós trabalhamos em conjunto com o Ministério do Trabalho naquele momento, com a orientação, e muitas empresas, na verdade, estavam zombando da ação fiscal, imaginavam que era fogo de palha o que estava acontecendo. E, então, ela não teve dúvidas, em março de 2003, resolveu pôr equipes nas empresas que não estavam comprovando o cumprimento da lei, para, em blitz, irem nessas empresas e comprovarem o cumprimento ou não da lei. Para fazer isso, ela buscou informações do Ministério do Trabalho Central para saber como fazer este procedimento fiscal. E descobriu, então, em março de 2003, que não tinha ocorrido nenhum procedimento fiscal em nenhuma parte do país, quase 12 anos depois da lei estar em vigor. Então, ela criou uma metodologia aqui, aplicou as multas aqui, mas aquele ano foi muito interessante, porque praticamente quase duplicou a contratação de pessoas com deficiência no ano de 2003, a partir das multas. Quando as empresas perceberam que a fiscalização era para valer, começaram a mudar suas condutas, e aí foi muito bacana, porque a gente teve um aprendizado enorme. E aí eu, falando em televisão, não esqueço, no final do ano, daquele ano de 2003, ela chegou a dar uma entrevista para uma equipe do Teleton, né, que naquele ano fez em Osasco. O Teleton é um programa que fica 24 horas, né, para fazer a arrecadação para a ACD, mas aí fizeram uma matéria sobre o trabalho formal, vieram aqui falar com a doutora Lucila, e ela mostrava, então, em outubro de 2003, que muitas empresas estavam tendo resultados positivos com a contratação e fazendo treinamento com seus próprios funcionários para receber as pessoas com deficiência. Então, foi muito bacana ali, né? Então, a gente já chegava no ano de 2003, já com crescendo de contratações, e aí a coisa foi crescendo bastante, porque nós trouxemos naquele momento para esta luta, porque já apareciam alguns argumentos contrários. Olha, não tem gente, eu quero contratar e não acho. As pessoas não estão preparadas. Eram os discursos da época. Argumentos que ainda hoje são usados. Né? Nós buscamos, e aí foi um papel do Espaço da Cidadania na época, nós buscamos o censo do IBGE do ano 2000, levantamos todos os municípios aqui do Ministério do Trabalho, fizemos um estudo da presença de pessoas com deficiência residentes dos municípios, por tipo de deficiência, por escolaridade, comprovamos na época
que se a lei de cotas fosse cumprida aqui integralmente, só na base do Ministério do Trabalho, menos de 5% das pessoas com deficiência e idade de trabalhar seriam empregados. 95% ainda ficariam de fora. Nossa. Então, foi pela primeira vez que nós, então, buscamos elementos de pesquisa do próprio governo para comprovar que as pessoas existiam, mas eram ignoradas, elas ficavam invisíveis. No ano seguinte, esta metodologia que nós fizemos para Osasco, nós aplicamos para o Brasil. Fizemos uma publicação, um estudo, que também se transformou num livro, que foi adotado pelo Ministério do Trabalho, que ele levou, então, para todo o seu programa. Ele tinha um programa chamado Programa Brasil Gênero e Raça, em todas as capitais do país, e esse livro foi adotado pelo Ministério do Trabalho, então, nesses núcleos no Brasil inteiro. Legal. Mas era a metodologia adotada aqui. A gente vai andando no tempo, né, alguns anos depois, então, a pesquisa, quando ela começa em 2006, a gente já tinha, vamos dizer, uma cultura muito legal de inclusão. Já tinha, quando eu falei, olha, as empresas não querem contratar, criam dificuldades para contratar gente com deficiência intelectual. Mas a gente já tinha aqui na região exemplos fantásticos, como a corneta. Então, assim, a gente percebe que tem o papel, tem que ter um papel de vanguarda e tem que também ter uma ação social. E já avançando um pouco além do livro, recentemente o Espaço da Cidadania acabou de fazer um trabalho muito importante também, que é de construção, que é o Diálogos pela Inclusão. A gente está encerrando, mas eu não posso deixar de te perguntar o que foi esse Diálogos pela Inclusão e o papel justamente para estimular esse conhecimento sobre as contratações. Não, eu não tenho dúvida. Se a gente tivesse parado em Osasco, parado nos municípios, já tinha morrido isso na década passada. Tá? Quando conseguimos trabalhar em rede, levar as informações para outras regiões, mostrar que a inclusão era possível, e outros estarem experimentando isso também. Cada local tem experiências diferentes, mas trabalhando em rede, então se cresceu bastante essa ideia da inclusão. Tá? O programa Diálogos é uma quarta experiência que acontece. Nós já fizemos uma em 2005, uma segunda em 2007, outra em 2010, que eram programas de sensibilização que pegavam várias cidades e vários atores sociais do mundo do trabalho, trabalhadores, empregadores, gente de governo, gente da sociedade e de entidades especializadas. Este programa também, o Diálogos também, ele foi lançado, ele ficou de março e foi concluído no comecinho de julho, dia 6 de julho, e constituímos uma rede fantástica de conhecimento, de gente de muitas cidades, e agora com uma força muito grande do pessoal da área da educação e de pessoal, por exemplo, da escolas federais vieram para essa movimentação, além já do tradicional, empresas, trabalhadores, entidades especializadas e órgãos de governo. Então foi uma experiência muito bacana, né, mas encerrou no dia 6 de julho. A ideia é fazer com que essa experiência também vire uma publicação ainda este ano, né? Nós vamos agora já fazer as tratativas para isso, para que a experiência não se perca, então que ela seja conhecida, porque essa experiência pode ser aplicada em qualquer parte do país. Trabalhar em rede, trabalhar compartilhando conhecimentos, todo mundo pode se aproveitar disso, mas todo mundo pode contribuir também para que o conhecimento melhore para todos. No nosso caso, o conhecimento a favor da inclusão. A gente tem percebido quem é contra, quem quer sabotar o cumprimento da lei, não consegue espaço nesses ambientes, porque aqui todo mundo fala. Né? Se a pessoa tem uma deficiência visual, ela tem direito a falar. Se a pessoa é surda, ela vai ter direito a falar, expor suas opiniões. Se a pessoa é empresário, se a pessoa é um juiz, é um procurador do Ministério Público do Trabalho, é um dirigente sindical, todos têm o espaço com igualdade. E quando isso acontece, todo mundo aproveita, o conhecimento cresce para todos. Legal, legal. Clemente, certamente a gente vai voltar a se falar também agora sobre essa nova publicação, mas infelizmente o tempo da gente voa quando a gente tem um assunto muito interessante como a inclusão de pessoas com deficiência.
Eu te agradeço bastante pela sua participação no nosso programa mais uma vez e convido vocês para o nosso próximo bloco, que a gente vai dar um giro sobre o que aconteceu na nossa categoria, no mundo do trabalho, na última semana. Até já. Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista. E agora, o nosso assunto são as eleições do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. A chapa Força Operária, a única inscrita, foi confirmada para dirigir com 92% dos votos. Ao agradecer o apoio, o presidente reeleito, Jorge Nazareno, enfatizou os desafios colocados pelo projeto de retirada de direitos do governo interino Michel Temer. Nós estamos passando por um período de muita provação e desafios aos trabalhadores. Num momento de crise em que estão se aproveitando como nunca para tentar tirar direito dos trabalhadores. Por isso, os nossos desafios são maiores do que em outros momentos, porque os trabalhadores estão perdendo emprego, são mais de 11 milhões de desempregados, as pessoas têm medo de perder o emprego, e a gente sabe como é difícil fazer uma luta com um cenário como esse. Mas ela tem acontecido por ação dos trabalhadores, das trabalhadoras, que não desistem. E o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, Miguel Torres, também enfatizou o enfrentamento aos ataques aos direitos dos trabalhadores. Então, esse momento é um momento importante. Nós estamos unificando a luta, de novo, das centrais sindicais em pontos que fortaleçam a defesa. E, nesse segmento, os sindicatos históricos, que têm um trabalho de base muito forte, têm um papel relevante na atuação. Osasco é um desses sindicatos que, com certeza, faz a diferença na luta, na organização, na discussão, tanto dentro da central sindical, como dentro da Federação dos Metalúrgicos, como dentro da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da Força Sindical. Então, com certeza, Osasco tem esse papel preponderante na discussão para a melhoria das condições, dos direitos e dos avanços da categoria metalúrgica. E o sindicato segue enfrentando os desafios da luta por direitos. A última semana foi repleta de acordos de participação nos lucros e resultados, resultado do empenho da categoria organizada pelo nosso sindicato. E a conquista só avança na porta das fábricas de Osasco e região. Unidos ao sindicato, os metalúrgicos driblaram a crise e conquistaram a tão desejada participação nos lucros ou resultados. Foi o que aconteceu em empresas como Security, a EPI, Epson, Gran Service, Delphi e Benfico. Na Simpal, a maior metalúrgica da base do sindicato, os metalúrgicos estão na luta por PLR. Eles apostam na mobilização para cobrar que a empresa pague por este direito. Outro desafio que está na ordem do dia é a luta para que o governo interino de Michel Temer não mexa nas regras para a aposentadoria. Confira o recado da diretoria do nosso sindicato. Você sabia que com o governo interino de Michel Temer, você só vai se aposentar aos 70 anos? E as mulheres que hoje podem se aposentar aos 60 anos vão perder esse direito. Temer quer que homens e mulheres se aposentem aos 70 anos. Não vamos pagar a conta. Nós dizemos não à retirada de direitos. Lute com a gente! E a gente fica por aqui. Não se esqueça, você pode assistir a este e a outras edições do nosso programa pelo nosso site e também na nossa página no Facebook. Até a semana que vem!